Olá, meus amigos do Bibliomotor. Um grande abraço a vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso Bibliocarreira. E nessa edição, nós vamos conversar aqui sobre a carreira de um dos pilotos italianos mais lembrados pelos fãs. Ele ainda foi considerado como o último herói italiano. Guiou por equipes tradicionais, equipes pequenas também, e tinha uma grande característica também de acertador de carros. Era um piloto muito veloz, que teve até a oportunidade de brigar pelo título mundial, de ser mais um italiano a conquistar o título. Itália, que aliás está tendo um jejum gigantesco de títulos mundiais. E esse piloto era considerado um dos que poderiam quebrar esse jejum, tanto da Ferrari quanto da Itália. Esse piloto, inclusive, ele poderia ter sido campeão mundial de Fórmula 1 guiando um carro da Ferrari. Vocês imaginam só como seria memorável, interessantíssimo ver um italiano sendo campeão a bordo de uma Ferrari. O Bibliocarreira de hoje vai falar sobre Michele Alboreto. E é claro que vocês podem mandar suas mensagens, mandar as suas lembranças referentes ao Michele Alboreto, referentes ao nosso piloto homenageado aqui no Bibliocarreira. Vocês podem deixar os seus comentários aí na postagem do Facebook e também na postagem do YouTube. Estaremos aqui, vamos ler os comentários também, tá bom? Participem, é muito legal. E claro, deixem o like, compartilhem esse vídeo com os seus amigos que gostam de Fórmula 1. É sempre um grande prazer receber vocês aqui no Bibliomotor e também em mais uma edição do nosso Bibliocarreira. Como eu falei no início, o Bibliocarreira de hoje vai falar sobre Michele Alboreto. Michele Alboreto nasceu na Itália no dia 23 de dezembro de 1956 e ele acabou perdendo a vida no dia 25 de abril de 2001 na Alemanha, durante um teste num carro de turismo, carro de longa duração, que a gente vai contar a história dele aqui também daqui a pouquinho. Alboreto competiu na Fórmula 1 entre os anos de 1981 e 1994. Podemos dizer que ele competiu ininterruptamente, nunca foi substituído para ficar fora da temporada. Ele competiu por equipes Tyrrell, Ferrari, tá escrito Lola aí porque era como era chamada La Russie, mas ele guiou pela La Russie também. Ele guiou pela Arrows, Footwork, que também era Arrows, né, nas temporadas de 91, 92, e também guiou pela Minardi. O Lola também ele guiou em 93, quando era chamado de Lola Ferrari, mas a equipe realmente era a Scuderia Itália, só que tinha o nome de Lola, tá bom? O Michele Alboreto competiu na Fórmula 1 em 194 grandes prêmios, conquistou 5 vitórias, 23 pódios, 2 pole positions, 5 voltas mais rápidas e abandonou 102 vezes na sua carreira. Para quem guiou em carros do nível de Lola La Russie em 89, guiou com a Lola em 93, que eram verdadeiras carroças, guiando ainda pela Minardi em 94 numa crise gigantesca, e ainda guiou na Tyrrell, onde estava até na virada no início da década, por isso com essa quantidade de abandonos tão grande do piloto italiano. Michele Alboreto era filho de uma família apaixonada por automobilismo. Ele começou a frequentar Monza quando tinha seus 12 anos de idade, ou seja, na década de 60, perto da década de 70, onde ainda tinha aquela característica ainda dos bunkers. Então, ele já frequentava já o rapidíssimo circuito de Monza.
E ele também tinha uma paixão muito grande por futebol, mas ele declarou que preferia muito mais guiar carros do que jogar bola. Pelo menos guiar carros, o Alboreto acreditava que teria um futuro mais promissor, o que não deixou de ser verdade. Em 1977, a bordo de um Fórmula Monza da escuderia Salvati, Michele Alboreto começou a sua carreira no automobilismo. Esse carro da Fórmula Monza tinha um motor Fiat 500, um Cinquecento. Fiat Cinquecento. Não esse moderno que a gente conhece aqui, mas um Fiat 500 da década de 70, de 2 cilindros. Alboreto conseguiu guiar pela Fórmula Monza em 77 e se transferiu para a Fórmula Itália em 1978, onde tinha carros mais potentes. Já no ano de 1979, Alboreto conquistou o título da Fórmula 3, italiana, e no ano seguinte ele conquistou o título da Fórmula 3 europeia, 1980. Fora ainda, ele disputou o Mundial de Protótipos com a Lancia, o que mostrava que o piloto italiano era muito versátil no automobilismo. Junto com um compatriota também muito conhecido, que a gente vai passar aqui também no Bíblia Carreira com certeza, chamado Ricardo Patrese, Alboreto conquistou a vitória nas 6 horas de Watkins Glen em 1981. E no seu último ano com carro de endurance, que foi na temporada de 82, Alboreto venceu as 6 horas de Silverstone, também com Patrese, ganhou os 1.000 quilômetros de Nürburgring com o Theo Fabi e o Patrese, e os 1.000 quilômetros de Mugello em dupla com Piercarlo Ghinzani. Só para vocês terem uma ideia como é que era na década de 80, todos esses nomes que eu falei aqui, Theo Fabi, Ricardo Patrese, Piercarlo Ghinzani, se tornaram pilotos de Fórmula 1 também. Na década de 80, os pilotos eles tinham que ser muito versáteis, que guiasse em tudo quanto é tipo de categoria para ter pelo menos um pouco de visibilidade. Diferente de hoje em dia que cada categoria é sua exclusivamente, naquela época você tinha que se dar bem em várias categorias, em vários estilos. Com a ajuda e o apoio de um patrocinador de Imola, que era chamada de Cerâmica Imola, Michele Alboreto fez o teste com a Tyrrell no ano de 1981. Ele completou algumas voltas nesse teste e logo já foi chamado para substituir o argentino Ricardo Zunino, já no Grande Prêmio de San Marino. Ou seja, o Alboreto já impressionou já nesse teste e já conseguiu sua vaga na Fórmula 1 em 81, graças ao patrocinador que está ali no carro também, que era a Cerâmica Imola. O Alboreto, em 81, competiu em 10 grandes prêmios e conquistou um 9º lugar no Grande Prêmio da Holanda como seu melhor resultado. E, em paralelo também com a Fórmula 1 em 81, o Michele Alboreto competiu pela Fórmula 2, numa equipe muito tradicional italiana e uma equipe que também deixa muita saudade. Eu posso dizer que eu tenho saudades dessa equipe. Ele ganhou uma corrida de Fórmula 2 com a Minardi. Conquistou a única vitória da Minardi na categoria. A única. E posso me arriscar? A última. Porque quando a Minardi entrou na Fórmula 1 em 1986, eles não conseguiram a vitória. Chegou a andar na liderança no Grande Prêmio de Portugal de 89, mas nunca chegou perto de uma vitória. Michele Alboreto agradou seu chefe Ken Tyrrell, que lhe fez o convite para que o italiano continuasse na equipe no ano de 1982. E a primeira vitória
foi conquistada em 82, a primeira vitória do Alboreto, em 1982. Vocês sabem qual foi o grande prêmio na qual ele ganhou? Vocês imaginam? Michele Alboreto ganhou com a Tyrrell no Grande Prêmio de Las Vegas, que era feito no estacionamento do hotel Caesars Palace. Era a última etapa da temporada de 1982. A Tyrrell, que ainda andava com um motor aspirado, não conseguia competir com os carros de motor turbo daquela época, que já começavam a despontar. Ainda não tinha ganho o título, porque o título foi com Keck Rosberg, mas começavam a despontar o motor turbo e a Tyrrell começava a vir para trás. Essa temporada foi marcada também pelas mortes de Gilles Villeneuve com a Ferrari, pela morte de Ricardo Paletti também e pelo terrível acidente de Didier Pironi. Essa temporada de 1982. E uma curiosidade muito legal, muito bacana, que a gente tem que também apresentar aqui, foi o quê? Vocês sabem do capacete do Alboreto? Eu não sei se tem uma foto dele aqui, eu acho que não tem. Mas aquele capacete, eu vou até adiantar aqui. Esse capacete aí, ó, azul com amarelo, no carro da Ferrari, depois eu vou voltar com esse carro, que aliás esse carro é histórico. As cores do capacete do Michele Alboreto foram referência em homenagem a Ronnie Peterson. Ronnie Peterson era o grande herói de Michele Alboreto. Peterson que faleceu num acidente devido, né, a um acidente no Grande Prêmio de Monza, na Itália. E ele sempre foi o herói de Michele Alboreto na Fórmula 1. O ano de 1983 do piloto italiano foi marcado também pela competitividade da Tyrrell em alguns tipos de pista. E também por este carro todo estilizado, marcado, né, pela Benetton, né, que era uma marca de roupas. E ele conquistou uma vitória no Grande Prêmio de Detroit de 1983. Alboreto assinou o que seria a última vitória da Tyrrell na Fórmula 1, em 1983. E foi a vitória de um motor aspirado. A Tyrrell só teria o seu motor turbo a partir da temporada de 1985. O Alboreto, nessa temporada de 83, guiou 2 carros, o Tyrrell 011, na qual ele conseguiu vencer, guiou toda a temporada, a parte de 81, a temporada de 82 e parte de 83, e guiou também o Tyrrell 012 no final da temporada de 83. Essa vitória do Alboreto em Detroit foi o único resultado dentro dos pontos do piloto italiano. E foi num grande prêmio, essas duas vitórias, tanto em 82 em Las Vegas, quanto em 83 em Detroit, tiveram algumas características. Primeiro, os dois eram considerados circuitos de rua. Segundo, foi sobrevivendo. Foi sobrevivendo desses 2 grandes prêmios. Então, essas 2 primeiras vitórias com a Tyrrell foram vitórias até heróicas de Michele Alboreto. Com os seus desempenhos chamando a atenção de várias equipes do circo, Alboreto, com a sua paixão italiana, com seu perfil italiano, foi abordado por Enzo Ferrari para guiar os carros de Maranello a partir de 1984. Enzo Ferrari procurava um substituto para Gilles Villeneuve, que faleceu em 82. E via Michele Alboreto como uma grande esperança. Quem Tyrrell, que era muito esperto, era aqueles lobos trajados de cordeiro do circo da Fórmula 1, exigia que a Ferrari cedesse um motor turbo para ele, para a temporada de 84. O Alboreto
ele não cedeu em 83, a abordagem já tinha sido em 83, mas ele foi para a Ferrari em 84 e guiou o carro número 27 da equipe italiana. Alboreto, em 84, conquistou o seu maior sonho, que era conquistar uma vitória com os carros vermelhos. E isso aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica em Zolder, no ano de 1984. Alboreto conseguiu terminar a temporada na 4ª posição, fazendo 30 pontos e meio. E ainda marcou uma pole position e uma volta mais rápida. Com todo esse retrospecto, o pódio dele, só para vocês terem uma ideia, foi no Grande Prêmio da Áustria, em 84, com um 3º lugar. Ele conquistou o 6º lugar em Mônaco, 5º lugar na Inglaterra, conquistou mais 2 pódios, 2º lugar em Monza, 2º lugar no Grande Prêmio da Europa em Nürburgring e conquistou também um 4º lugar no Grande Prêmio de Portugal e 5º lugar no Grande Prêmio da Alemanha. Alemanha não, desculpa, Grande Prêmio da Inglaterra em Brands Hatch, não foi na Alemanha. Com esse desempenho, Alboreto se tornou muito famoso e a esperança italiana continuava a subir, continuava a brotar. E aí, na temporada de 1985, Michele Alboreto fez a sua melhor temporada da carreira dele. Em 1985, Michele Alboreto ganhou no Grande Prêmio do Canadá e no Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheim. Foi a sua última vitória. E poderia ter sido 3 vitórias se ele não tivesse um estouro de pneu, mais especificamente o pneu traseiro esquerdo no GP de Mônaco. Ele também teve 4 segundos lugares e 2 terceiros lugares, além de 3 voltas mais rápidas. E durante 5 corridas, do Grande Prêmio do Canadá até o Grande Prêmio da Alemanha, o italiano liderou o Campeonato Mundial de 1985. Mas ele perdeu a liderança no Grande Prêmio da Áustria para um piloto francês, muito competitivo, era muito rápido, só que ele era meticuloso. Por isso que ele era chamado de professor. Alboreto perdeu a liderança na Áustria para Alain Prost. Ele teve 3 pontos de desvantagem quando perdeu essa liderança e depois que eles passaram por Zandvoort na Holanda. Mas o Grande Prêmio da Itália, com aquele empolvoroso público, com os tifosi vibrando, torcendo, Alboreto acreditava que poderia reconquistar a liderança do campeonato. E mais do que isso, ele acreditava que poderia ganhar em Monza, quebrando um jejum de quase 20 anos, desde Ludovico Scariotti, em 1966. Mas o motor Ferrari quebrou faltando 6 voltas para o final, deixando o italiano na mão. Por conta dos problemas do carro, Michele Alboreto não conquistou mais a liderança e, com isso, teve que se contentar com o vice-campeonato mundial de 1985, sendo o seu melhor resultado da carreira. Em 1986, a Ferrari tinha problemas para tentar alcançar o ritmo de seus concorrentes, que eram Lotus, Renault, a Williams com motor Honda e a McLaren com motor Porsche. Michele Alboreto teve apenas um único pódio, que foi um 2º lugar no Grande Prêmio da Áustria. E nessa temporada de 86, ele caiu de vice-campeão para 9º colocado, colocando a Ferrari num posto intermediário. A Ferrari que vinha numa crescente e ele acabou não conseguindo recuperar esse prestígio. Ele fez um 2º lugar na Áustria, um 4º lugar na Bélgica, um 4º lugar em Detroit, nos Estados Unidos. Também conquistou um 5º lugar do Grande Prêmio de Portugal.
e na maioria das provas ele acabou abandonando a corrida. Na temporada de 86, só para vocês terem uma ideia, o Alboreto ficou atrás de Jacques Laffite, que fez apenas metade da temporada, Gerhard Berger, que estava na Benetton, Keck Rosberg, que nessa temporada ele fazia sua temporada de despedida, Stefan Johansson, seu companheiro de equipe, Senna, Piquet, Mansell e Prost. A temporada de 87 para o Alboreto foi de grandes novidades. Primeiro, ele teve a troca de companheiro de equipe. Ele não teria mais Stefan Johansson. Ele teria Gerhard Berger como seu companheiro de equipe. E em 1987 já era sabido que os motores turbo sairiam da Fórmula 1 a partir de 89. Então seriam 87 e 88 as últimas temporadas com motor turbo e as chances do Alboreto de conquistarem bons resultados. Em 1987, o Michele Alboreto não conseguiu vencer e ele conseguiu um segundo lugar no Grande Prêmio da Austrália, em Adelaide, e ainda 2 terceiros lugares, em Imola e Mônaco. Mas esses foram os únicos resultados de destaque de Alboreto, que terminou na 7ª posição com 17 pontos, e vendo Lotus, vendo McLaren e vendo a Williams na frente deles. Terminando essa temporada de 87, Alboreto vai para o seu último ano na Ferrari em 88. A Ferrari, que já não acreditava mais que o Alboreto poderia levar o título para eles, e ainda numa crise muito grande, contratou Nigel Mansell para o lugar do piloto italiano. Alboreto meio que correu de aviso prévio, né? De aviso prévio. O Alboreto conquistou 3 pódios, sendo 2 terceiros lugares em Mônaco e em Paul Ricard na França, e ele conquistou o segundo lugar no mais emocionante para os tifosi, o mais emocionante Grande Prêmio da Itália, em Monza. Mais emocionante porque 2 semanas antes, Enzo Ferrari havia falecido. E Michele Alboreto fez parte da única dobradinha da Ferrari naquela temporada, única vitória inclusive, que foi a do Gerhard Berger. Ele terminou na 2ª posição, com todos os tifosi fazendo festa, em homenagem a Enzo Ferrari. Alboreto conseguiu terminar com 24 pontos na temporada de 88, terminando na 5ª posição, conquistando 3 pódios e ainda conquistando uma volta mais rápida. Eu tinha falado 2 semanas da morte do Enzo, desculpa, foi quase 1 mês de diferença. Tá? Foi 1 mês atrás, 1 mês antes, Enzo Ferrari tinha falecido, não foi 2 semanas, perdão. Mas Michele Alboreto não estava mais nos planos da Ferrari. Ele chegou ainda a negociar com a Williams, que estava se reestruturando. A Williams já vinha com o motor Renault e tinha Ricardo Patrese como um dos seus pilotos. Mas as negociações não deram muito certo. Em 1989, Michele Alboreto voltou à sua antiga casa, voltou a Tyrrell. E com esse carro, ele conquistou um 5º lugar no Grande Prêmio de Mônaco e um 3º lugar, sendo seu último pódio no Grande Prêmio do México, no circuito Hermanos Rodrigues. Ele fazia também um grande desempenho no Grande Prêmio dos Estados Unidos, mas foi obrigado a abandonar por problemas de transmissão, problemas de câmbio. Mas o que mais pegou para o Alboreto foi a questão financeira. A Tyrrell, nessa época, já sofria com problemas financeiros. E aí, um piloto francês substituiu o Alboreto, entrou no lugar dele, por levar patrocinadores de cigarro. Esse piloto era Jean Alesi. Michele Alboreto ficou sem lugar no Grande Prêmio da França e também
no Grande Prêmio da Inglaterra. Alboreto, ele era patrocinado pela rival do patrocínio do Jean Alesi. Jean Alesi era patrocinado pela Campbell, enquanto que o Alboreto era patrocinado pela Marlboro. E aí o Alboreto disse que ele preferiu sair. Eles tinham que conversar com a Marlboro para que o Alboreto continuasse na Tyrrell, só que o Ken Tyrrell simplesmente lavou as mãos. Com isso, Alboreto aceitou o convite para guiar pela La Russe na segunda metade da temporada de 89. A La Russe, que entrava na segunda metade da temporada, indo para pré-classificação. Ele iria para pré-classificação na segunda metade. E teve muitos, mas muitos problemas. Muitos problemas. Ele conseguiu se classificar para os grandes prêmios da Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália e Portugal, conseguindo um 11º lugar em Portugal como seu melhor resultado. Mas a La Russe já não tinha muito ritmo e o piloto italiano não conseguiu nem se pré-classificar para o Grande Prêmio de Jerez. Ele não se classificou para o Grande Prêmio do Japão e também não se pré-classificou para o Grande Prêmio da Austrália em Adelaide. Era o fim do Alboreto na La Russe. Tanto que ele foi chamado para 1990 para guiar na Arrows, no lugar de Derek Warwick e de Ed Sheever. A Arrows, que era chamada de Footwork em 1990, teria uma dupla italiana, Michele Alboreto e Alex Caffi. O Alboreto, na temporada de 90, ele não conseguiu se classificar para o Grande Prêmio de San Marino e Mônaco, e também no Grande Prêmio da Austrália. Mas conseguiu um 9º lugar no Grande Prêmio de Portugal como seu melhor resultado. Ele não pontuou na temporada de 90, que era uma das mais competitivas, foi considerada uma das mais competitivas temporadas da Fórmula 1, na década de 90. E aí, Michele Alboreto aceitou o desafio de guiar pela Porsche também, motor Porsche, em 91. Mas o projeto do motor Porsche foi um verdadeiro fiasco para a carreira do italiano. 1991, com o motor Porsche, Alboreto não conseguiu se classificar no Brasil. Ele também não se classificou em San Marino. Aliás, em San Marino, num teste antes da corrida, uma semana antes da corrida, ele sofreu um gravíssimo acidente na tamburela, o carro se partiu em 2. Ele saiu do carro sem problemas, inclusive o carro até explodiu, né, pegou fogo. Ele saiu com alguns ferimentos no tornozelo, mas nada muito grave. E ele teve muitas dificuldades na temporada de Fórmula 1 de 91 por um carro muito pouco competitivo. Ele só conseguiu completar 2 corridas, sendo 15º colocado em Portugal e 13º naquele chuvoso e curto Grande Prêmio da Austrália. No restante, ou ele abandonou ou ele não se classificou. Para a temporada de 92, a Arrows vinha agora com o motor Mugen Honda, que era o motor V10 da Honda que estava na Tyrrell, e tinha um novo companheiro de equipe, que era a Aguri Suzuki. A Footwork, né, que é chamada de Footwork, só que a gente sempre chamou de Arrows, estava com um carro um pouco mais competitivo, com um motor que realmente era um motor melhor. Alboreto conseguiu pontuar no Grande Prêmio do Brasil, sendo o 6º colocado, foi 5º colocado no Grande Prêmio da Espanha, no Grande Prêmio de San Marino e também no Grande Prêmio de Portugal. E ele bateu na trave na pontuação em vários grandes prêmios, em Mônaco, no Canadá, na França, na Inglaterra, na Hungria e também na Itália. Terminada a temporada de 92, Michele Alboreto já se via sem possibilidades e sem cockpit. Mas
Ele foi chamado para substituir Pierluigi Martini na Scuderia Itália em 1993, voltando a guiar por uma Ferrari, motor Ferrari V12, que era um motor que vinha da Arrows e fazia o seu segundo ano na Scuderia Itália. Ele teve como companheiro de equipe Luca Badoer, em 93. Ele até chegou a falar com Galvão Bueno, claro que isso não foi para o ar, mas ele falava que esse carro aí da Lola, a Lola T9330/30, era uma verdadeira carroça. Verdadeira carroça. Que ele não conseguia guiar direito no carro de tão lento e tão ruim que era. Alboreto não conseguiu pontuar na temporada de 93, ainda ficou sem competir no Grande Prêmio, não se classificou no Grande Prêmio de San Marino, no Grande Prêmio da Espanha, Canadá, França e Inglaterra, e conseguiu como seu melhor resultado 2 11º lugares no Brasil e em Donington. A Scuderia Itália fechou suas portas depois do Grande Prêmio de Portugal de 93. Ele se juntou, a Scuderia Itália se juntou a Minardi e levaram junto o piloto italiano. A temporada de 94, todos nós sabemos que foi a temporada mais sombria da história. Michele Alboreto se envolveu em um dos fatos daquele fatídico final de semana. Quando ele foi fazer o seu pit stop, uma das suas rodas não foi bem fixada, se não me engano foi a traseira direita, e esse pneu acabou acertando mecânicos da Ferrari. Inclusive, alguns foram para o hospital. Michele Alboreto, na temporada de 94, conseguiu como seu melhor resultado um 6º lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Mas, para ele, a Fórmula 1 tinha se encerrado. Era a última temporada do italiano. Ele resolveu se aposentar. Não é que ele foi dispensado. Ele resolveu se aposentar. E um dos motivos que fez com que ele se aposentasse foi exatamente o Grande Prêmio de San Marino. Por tudo que aconteceu no Grande Prêmio de San Marino, com a morte também do Ayrton Senna e do Roland Ratzenberger também. Isso fez com que, aos 37 anos, Michele Alboreto saísse da Fórmula 1. Mas ele não saiu do automobilismo. Em 95, o Alboreto foi para a DTM guiar o Alfa Romeo 155. Mas na DTM ele não teve resultados. Em 96, Alboreto foi para a IRL, mas na Indy Race League também não deu muito caldo, não deu muito certo. O que lhe fez voltar às glórias foi o Endurance. 1996, Alboreto tentou as 24 horas de Le Mans, não conseguiu a vitória. Mas em 97, com a parceria de Stefan Johansson e Tom Christensen, a bordo da DWR Porsche, Tom Walkinshaw Racing com motor Porsche, Michele Alboreto conquistou a vitória nas 24 horas de Le Mans de 1997. Essa vitória abriu outros caminhos para Alboreto. Em 98, ele disputou a American Le Mans Series, também pela DWR Porsche, e em 99, ele se tornou peça muito importante no desenvolvimento da Audi. Sua última vitória foi nas 12 horas de Sebring de 2001, guiando junto com Rinaldo Capello e o francês Laurent Aiello, com o Audi R8. Michele Alboreto perdeu a vida no dia 25 de abril de 2001, após sofrer um acidente testando o novo Audi R8, que seria utilizado nas 24 horas de Le Mans. Alboreto sofreu uma batida
no momento em que o protótipo cruzava a reta do circuito de Lausitzring, na Alemanha, a 300 km por hora. O carro levantou voo e capotou várias vezes até bater no guardrail. Segundo a investigação, o acidente aconteceu por conta de um rasgo em um dos pneus, provocado por um detrito que estava na pista. No ano de 2021, Michele Alboreto foi homenageado no circuito de Monza. A curva parabólica foi renomeada em seu nome. Agora se chama Curva Alboreto. Foi feita essa homenagem porque no ano de 2021 fazia o aniversário de 20 anos da morte do piloto italiano depois do teste com a Audi. Os melhores resultados em Le Mans do piloto do Michele Alboreto foram os seguintes: ele foi vice-campeão em 1981, guiando junto com Ed Sheever e Carlo Fassetti. Ele foi segundo colocado na classe 5, né, na classe GR5, oitavo colocado no geral. Ele conquistou o título em 1997, conforme a gente falou aqui, na categoria geral. Em 1999, junto com o Rinaldo Capello e o Laurent Aiello, ele foi vice-campeão de Le Mans, foi terceiro colocado, de Le Mans, e no ano 2000, com Christian Abt e Rinaldo Capello, também foi terceiro colocado na categoria principal. 24 horas de Daytona, ele competiu 3 vezes e acabou não completando nenhuma delas. E nas 12 horas de Sebring, que competiu em 95, 96, 99, 2000 e 2001, ele conquistou a vitória em 2001. Foi segundo colocado em 96 e 2000 e foi terceiro colocado no ano de 1999. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui da história de Michele Alboreto, mais um homenageado aqui no nosso Bibliocarreira. A todos vocês, meu muito obrigado. Obrigado por terem acompanhado um pedacinho desse vídeo ou ter acompanhado tudo. E eu aguardo vocês na próxima edição do nosso Bibliocarreira. A todos vocês, meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado.